O novo presidente do Tribunal de Contas da União não tá para brincadeira. Ele tomou posse e já está dizendo aí que essas pessoas que estão na rua pedindo que o Bolsonaro continue na presidência, ele está dizendo aí que essa gente não é patriota porra nenhuma. É brincadeira, rapaz? Bruno Dantas, o nome do cara, o nome do novo presidente do TCU. E olha, pelo jeito, você ainda vai ouvir falar muito dele, hein? Sem delongas, direto para o discurso do Bruno Dantas ao tomar posse lá como presidente do Tribunal de Contas da União. Vivenciamos um verdadeiro retrocesso civilizatório, em que o alarido das redes sociais e a instabilidade institucional relegaram ao segundo plano o que deveria ser prioritário em nossa sociedade. Eis o resultado. A fome e a pobreza, que gradativamente se afastavam de nós, voltaram a atormentar o país em níveis elevados, atingindo mais bruscamente as mulheres, as crianças e as pessoas negras. Não é patriota quem prega violência, quem destrói o patrimônio público ou privado, quem agride ou fere terceiros por diferenças ideológicas, quem se arma para derramar o sangue de seus patrícios. Não é patriota... Fortíssimo. Não é patriota quem drena a energia, a alegria e a paz de seu povo. Patriota é aquele que ama o seu país. Patriota é quem busca fortalecer as instituições republicanas e democráticas. Patriota é a parcela da sociedade brasileira que quis e participou ativa e pacificamente para a recuperação da cidadania, vendo triunfar a democracia contra o arbítrio na promulgação da Constituição de 88. Eu poderia, ministro Alexandre de Moraes, repetir cada palavra pronunciada por Vossa Excelência na solenidade de 12 de dezembro último, por ocasião da diplomação do presidente e do vice-presidente da República eleitos. Mas suas palavras, somadas às de Rui, expressam meu sentimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse cara, na posição dele, tá pagando um preço aí, ou tá se propondo a pagar um preço pelo que ele está dizendo. Porque isso pode tornar difícil a relação com alguns colegas dele. Tem um ministro do Tribunal de Contas da União, com quem ele vai ter que trabalhar, que foi pego num áudio aí, um áudio longo, uns 8 minutos, assim, elogiando manifestação bagunceira, dizendo que ia ter aquele prazo mágico lá de 72 horas, pedindo golpe, a porra toda. Então, no Tribunal de Contas da União, tem direita maluca, né? E o cara chega ali na presidência metendo essa. Então, assim, tem um pouco de coragem nisso, não dá para negar, né? O cara tá se dispondo aí a responder da maneira que for necessária, ou responder quando for cobrado, né? Mas quem é o cara, pô? Quem é Bruno Dantas? Bora pro UOL. Olha lá, ó. Diz que tem proximidade com governos petistas e com o próprio Lula. Tem um doutorado lá em Direito Processual Civil, daí ele entrou no Tribunal de Contas da União durante o mandato da Dilma. Isso foi em 2014. Indicação do Senado, tá? Antes disso, o Dantas, que é um cara jovem aí, viu? Tem 44 anos. Não sei se não é o mais novo aí a assumir a presidência do TCU, né? Antes disso, ó, já tinha sido indicado para o Conselho Nacional do Ministério Público e foi no segundo mandato do Lula. Ganhou destaque quando assumiu a pauta da fiscalização das eleições, através do processo de auditoria das urnas eletrônicas. O ex-deputado Vital do Rego assume como vice. É irmão do senador veneziano Vital do Rego, que é aliado do Lula, que estava na cerimônia lá também. José Múcio, que é ministro da Defesa, já foi anunciado por Lula, também presidiu aí o Tribunal de Contas entre 2018 e 2020. Então essas são as informações que o UOL nos disponibiliza a respeito da biografia aí do jovem Bruno Dantas. Falta só a gente falar um pouco mais sobre o TCU, né? A sigla sugestiva também é autoexplicativa. Tribunal, julgamento, contas, dinheiro, União, governo federal. Dá para saber o que ele faz. É um órgão de controle. Mas é um pouco mais, né, cara? Olha lá, ó. TCU tem posição estratégica, nos lembra o UOL.
é um órgão que ajuda o Congresso Nacional a controlar as contas do governo federal. O Dantas, eleito na semana passada, é o 4º ministro mais jovem. Eu falei que poderia ser o mais jovem, tá aí, ó. É o 4º mais jovem a assumir o cargo, tem 44 anos. O mandato dele é de 1 ano, tem a possibilidade de ser reeleito, né? Então tá aí, é um órgão de controle, beleza, mas não é só isso, né? De novo, CNN. Destaques do discurso do novo presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, que dão um pouco do tom do pensamento desse ministro e do que ele pretende que seja o papel dessa instituição. Primeiro, ele lembrou de algumas atuações importantes que o TCU fez durante esse ano, algumas auditorias que mostram que o TCU não é só um órgão contábil, é um órgão de controle que faz essas fiscalizações e auditorias. Por exemplo, fez algumas auditorias durante a época da pandemia e aí o ministro aproveitou para condenar o negacionismo. Fez também algumas auditorias importantes nas eleições de 2022, então ele aproveitou para reforçar que as urnas eletrônicas são confiáveis e auditáveis, e ele também apontou o papel do tribunal no combate às fake news e desinformação. O outro trecho importante desse discurso, Elisa, é o trecho em que ele faz uma referência aos episódios recentes de violência. Eu trouxe aqui as palavras do ministro, ele diz: não é patriota quem prega violência, quem destrói patrimônio, quem agride terceiros e quem se arma para derramar o sangue dos patrícios. Foi um discurso longo, reforçando aí o papel institucional desse tribunal, que é um órgão de controle bastante central aqui para a República. Só um destaque rápido antes da gente concluir, Elisa. É importante a gente destacar que o ministro é um dos mais jovens já apontados no TCU. Ele era consultor do Legislativo e acabou, então, tendo acesso a essa função de ministro do Tribunal de Contas da União e agora assume a presidência, sucedendo a ministra Ana Reis, que se aposentou em julho de 2022. Muito bem, as declarações passadas e presentes do Bruno Dantas podem fazer com que bolsonaristas olhem para a figura dele e digam: está aí, mais um ativista judicial. Estarão os bolsonaristas certos ao chamá-lo de ativista? Estarão os bolsonaristas certos ao apontar que no Brasil existe esse tipo de ativismo, ativismo judicial? Talvez. Mas o que seria do Brasil sem o ativismo judicial nesse terrível momento histórico, hein? Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.